do Senhor. Nós vamos fazer 2 leituras da palavra de Deus, para eu trazer aqui uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para você. Nós vamos ler Atos, capítulo 6, versículo 8. É a primeira leitura. Atos, capítulo 6, versículo 8. Diz o texto: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, lemos Atos 6:8, agora vamos para Atos 7, dos versículos 54 ao 60. Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Eles estavam ouvindo Estevão, tá? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu quero trazer uma palavra para você de algo que eu conheço um pouquinho. E acredito que todo mundo passa por alguma coisa dessa na vida. Acredito sim, todos aqui. Todos. Talvez se você é muito jovem ainda não passou, mas pode se preparar que vai passar. O que eu vou falar aqui. Eu vou dar uma palavra para você sobre preparado para as pedradas da vida. Eu conheço um pouquinho desse negócio. Mas isso não é privilégio meu, não. Todo mundo, meu irmão, passa na vida e tem as pedradas da vida. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é algumas considerações sobre as pedradas que recebemos na vida. É a minha primeira colocação aqui, tá? E número 1, a questão da sensibilidade das pessoas. Você tem que entender que nós não somos iguais. Por isso que nós somos indivíduos. A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. Pode ter pessoas parecidas com você, igual a você não tem ninguém. Então, nós temos sensibilidades diferentes. E a pior coisa que você pode querer fazer, você pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui, a pior coisa é você tirar as outras pessoas por você. Mas isso não é nada para você. Porque cada um tem um nível de uma estrutura psíquica, emocional, física e espiritual. Então a pior coisa que se faz é você querer tirar as pessoas por você. Querer que as pessoas sintam como você sente, façam o que você faz, tenham as mesmas reações que você, e você esqueceu que não tem ninguém igual. Essa aqui é uma outra verdade que eu estou dizendo aqui para você. Agora, preste atenção. Também existem pessoas tão sensíveis que estão chamando poeira de pedra. É tão sensível ver os famosos não me toques. Qualquer coisinha me ofendeu, me humilhou, não me ama, não gosta de mim, foi rude. Pessoas hipersensíveis, que estão precisando amadurecer o seu emocional. Estão precisando amadurecer seu emocional. Porque qualquer coisinha, angústia, desânimo, entra em depressão,
por qualquer coisinha, estão chamando poeira de pedra. Agora, também é uma outra verdade. É que quem atira pedras não pode aquilatar de quem tomou a pedrada. Porque quem toma a pedrada é que sabe o que dói. Não, mas eu atirei assim, ó. Foi assim, ó. Foi assim. Pergunta a quem recebeu, se foi assim. Então, não vem para cá com essa história de amenizar, porque quem atira pedras não pode aquilatar. É quem toma a pedrada é que aquilata o poder e a potência dele, ressalvando aqui o que eu acabei de dizer. Pessoas hipersensíveis, chamando poeira de pedrada. E aí já é outra história. Mas aí vem uma outra questão. Por que as pessoas atiram pedras? Por que as pessoas atiram pedras nas outras? Baseado aqui em Estevão, eu tenho algumas respostas. Baseado aqui em Estevão. Olha só. No capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Número 1, não podem ser o que você é. Quem estava atirando pedras em Estevão eram pessoas que não podiam ser o que ele era. Segundo lugar, não podem ter o que você tem. Versículo 10, está dizendo aqui assim, ó. E não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito com que falava. Não adiantava. Não tinham o que ele possuía. E não podiam fazer o que ele fazia. Que eu acabei de citar no versículo 8. Está aqui, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então a síntese é o seguinte: por que pessoas atiram pedra? Porque não podem ser o que você é, porque não pode ter o que você tem, e porque não pode fazer o que você faz. E essas três coisas aqui é a marca do invejoso. Então atiram pedras, porque não podem ser o que você é, não podem fazer o que você faz e não pode ter o que você tem. Porque o invejoso, ele não quer ser parecido com você, ele quer ser o que você é. Ele não quer ter uma coisa parecida com a que você tem, ele quer ter o que você tem. Ele não quer fazer uma coisa parecida, ele quer fazer o que você faz. E aí atiram pedras também, sabe por quê? Porque o teu sucesso e a tua felicidade, ou as duas coisas juntas, incomoda o fracasso e a falta de felicidade de pessoas. Então alguém vê que você é feliz, é bem casado, tem uma família bacana, não é nem riqueza, não tem nem grana, mas você é feliz. Isso incomoda quem é infeliz. Você tem sucesso em uma área da vida, isso incomoda. Aí sabe por que eles fazem? Atiram pedras para nivelar você ao nível deles. E você não pode cair nesse jogo. Porque estão atirando, naquele ditado antigo da minha bisavó, ou taratatatá-avó. Só tacam pedra em árvore que dá fruto. Isso é uma verdade. Tem alguma coisa em você que incomoda o outro que o outro não tem. Ao invés da pessoa lutar, trabalhar para superar seus limites, seus fracassos, seus problemas, elas preferem atirar pedras naqueles que têm, por simples e pura inveja, nada mais, nada menos do que isso. Gente que te ataca na internet, gente que manda piada maldosa, perversa contra você. Não tem nada a ver. O que é? Inveja, ciúme, bronca. As pessoas não estão preocupadas com seus fracassos, estão preocupadas com o sucesso dos outros. Muita gente não está preocupado com a falta de felicidade. Fica doido com a sua felicidade. Então tome cuidado para você não cair e não entrar nesse jogo. E aí
questão sobre essas considerações das pedradas que recebemos na vida, tá? Por que as pedradas doem tanto? No sentido literal. Uma pedrada para te machucar tem que ser atirada de pouca distância. As pedradas doem tanto porque quem atira pedra no sentido literal, atira de perto. Porque se alguém atirar uma pedra de muito longe, duas coisas acontecem. Primeiro, que a pedra perde força. E segundo, que pode errar o alvo. Imagina se tem um cara naquela porta, sentido literal, e eu daqui quero jogar uma pedrada nele. Como diz o pessoal, tem que ser um mirolha. A linguagem da garotada. Vou acertar aquele cara. Poxa, a chance de eu acertar é mínima. E também, a força da pedra até chegar nele, já perdeu muita força. Agora, se eu estiver aqui na distância do pastor Dito, do pastor Alfredo, e pegar uma pedra aqui e soltar em cima e acertar eles, vai doer. Então, por que as pedradas doem tanto? Porque elas são atiradas por pessoas que estão perto de você. Família, amigos, irmãos, gente do seu relacionamento. Quem é que estava tirando pedras em Estevão? Seus irmãos do povo, que estavam frequentando a sinagoga. É que estava tirando pedra nele, irmão. Eu fico vendo de vez em quando, só que, meu irmão, eu já estou imunizado, aí já é outra história. Rapaz, eu fico vendo os caras que me acusam, me caluniam, me difamam. Grande parte é crente. Não é ímpio, não. Ímpio eu codifico logo, xingo um palavrão. Certo? Aí você codifica. Mas os ataques que eu recebo em redes sociais, grande parte é crente. Sabe? É gente de perto, não é gente de longe. É gente que conhece o Evangelho, que lê a Bíblia que eu leio, que escuta a mensagem que eu escuto, que prega o que eu prego. Gente de perto. Crentes em Jesus, lavados, enxaguados pelo sangue de Jesus. Hã? Irmão. Essa é a verdade. Agora, uma outra questão, que tipos de pedras são atiradas? Se você pegar no capítulo 6 e você vê do versículo 11 ao 14, as pedradas em Estevão: calúnia, difamação, suborno. São os tipos de pedra. Caluniar, difamar. De vez em quando o pessoal requenta umas notícias a meu respeito e coloca na internet. Eu fico rindo. Um dia desse requentaram uma notícia que a revista Forbes, há anos atrás, disse que eu era um dos 4 pastores mais ricos do Brasil, o terceiro. Aí eu disse, bem, se fosse uma palavra profética eu recebia. Mas como é calúnia e safadeza, qual é o jogo? O jogo é o seguinte: se eu sou rico, a minha riqueza é porque eu roubei o povo. Existe uma coisa que a mente humana faz: associações. Então, você está lendo uma notícia, a tua mente vai fazer associações que estão lá no teu arquivo. Então, quando alguém diz assim, como a revista Forbes disse, pastor Silas Malafaia tem patrimônio de 150 milhões de dólares. O que uma pessoa vai associar? Seja ímpio e até alguns crentes que não têm discernimento espiritual. Se esse cara tem um patrimônio de 150 milhões de dólares, não recebeu herança de família, roubou da igreja. É a associação. Requentaram. Só que eu entrei na justiça contra a Forbes e eles tiveram que pedir arrego. Porque eu falei, prova que eu tenho esse patrimônio. Se não provar, eu vou entrar com uma ação aqui e nos Estados Unidos, porque a revista Forbes é internacional, é um grupo poderosíssimo. E eles pediram arrego. Tiveram que se retratar e retirar. Aí de vez em quando vem um cara, um filho do Satanás aí qualquer, e requenta a notícia, né, sobre meu patrimônio. Disse, meu Deus, 150 milhões de dólares. Agora eu vou dar uma notícia para vocês aqui. Para você entender. Que é muito interessante. Se todo o dinheiro que eu vendi de livros, DVDs e CDs meus, eu vendi mais de 15 milhões de livros. Eu vendi mais de 4 milhões de mensagens em DVD, mais de 2 milhões de mensagens em CD.
Se esse dinheiro todo, que não é crime, que não é pecado, que não é erro, eu botasse no meu bolso, nesses anos todos, se tudo isso eu usasse para mim, eu deveria ter um patrimônio de uns 100 milhões de dólares a 120. Se eu tivesse pego esse dinheiro que não é ilícito, que não é roubado, tá? De venda de material meu, e tivesse colocado no meu bolso, atualizado eu deveria ter um patrimônio de 100 a 120 milhões de dólares. Só que 90%, no mínimo, dessa venda foi para investir no reino de Deus. E eles não sabem disso. E aí, meu amado, quando um cara faz uma calúnia e uma difamação para te denegrir, está chamando Deus para briga. Certo? Porque quem me defende é o Senhor. Eu só entrego na mão de Jeová. Digo, Senhor, recebe ele aí. Recebe ele aí. Porque eu sei qual é a maldade. Eu sei qual é o espírito. Isso é para você entender como é que é o jogo. O que é que eles fazem. Como é que é feito. Sabe? Como é que é feita a brincadeira para caluniar, para difamar? Eu estou mostrando uma escala maior porque eu sou na mídia, eu estou na mídia e tenho uma voz profética na nação, então o nível da pedra é diferente. Mas tanto em você como em mim dói se você não estiver preparado. E aí eu vou para a questão aqui. Como está preparado para as pedradas da vida? Como é que você pode estar preparado? Mesmo que elas tirem o mais precioso que você possa ter. No caso de Estevão, a própria vida. Mas como está preparado para as pedradas? Vamos ver baseado na vida desse cara. Você tem que estar preparado, irmão, para tomar pedrada. Senão vai ficar todo, não me toques, agoniado, angustiado, choroso, desesperado. Oh! Acabou. Então, vamos ver Estevão. Como é que esse cara suportou essas pedradas? Vamos voltar ao versículo de número 8. Estevão, cheio de fé. Uma pessoa cheia de fé tem uma resistência fora do comum para receber a pedrada. Uma pessoa cheia de fé tem uma resistência fora do comum. Quando você pega Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, e quando nós chegamos à Ásia, nós fomos agravados de tanta perseguição que quase que da vida desesperamos, para que a nossa esperança estivesse em Deus e não nos homens. Como é que esse cara suportou o desespero da perseguição e do sofrimento? A fé. É a fé, queridão. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço e não me envergonho. Olha, por cuja causa padeço. Tomo pedrada. E pedrada no sentido literal. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. A fé, meu queridão, uma pessoa cheia de fé não é dominada pelo desânimo, porque a fé é o agente ativador do ânimo. É o ânimo que faz você ser uma pessoa positiva, que acredita na vitória, que luta pela vida, que não desanima. Então, a fé é o agente ativador do ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. Então, uma pessoa cheia de fé, sabe? Ele ativa o seu ânimo, então o desânimo não tem lugar. Uma pessoa cheia de fé é vitoriosa sobre as pedradas. 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então creia. Se você for dominado pela fé, as pedradas não vão tirar você da sua rota, nem travar você, nem te derrotar. Segundo, está aqui no texto, não estou inventando nada. Quando você vai no capítulo 7, versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar,
fé, para você suportar a pedrada. Segundo lugar, cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se torna uma fortaleza espiritual que destrói o efeito da pedrada. Se você pegar o final do texto que eu li, a turma tacando pedra em Estevão para matar, mas ele não está, eu não aguento, não. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma resistência para aguentar a dor e o poder da pedrada, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma capacidade para resistir à pedrada e ela não ter efeito negativo sobre a sua vida. Terceiro, quando Estevão estava discutindo com esses caras, no capítulo 6, versículo 15, diz que eles olharam para Estevão e viram como o rosto de um anjo. O que significa isso? É que Estevão tinha Jesus na sua vida. Quem tem Jesus, as ações e as reações são diferentes. Quem tem Jesus, as ações e as reações são diferentes. A turma pressionando ele, mas olhar para ele e dizer assim, esse cara é diferente. Tem alguma coisa diferente. Quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo pensar, novo agir, novo sentir. Você é uma nova pessoa. A tua reação sobre pedradas é diferente. Em quarto lugar, como é que você pode estar preparado para as pedradas? Vida voltada para Deus. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para onde? Você está olhando para quem está tirando pedras? Você vai ser dominado por ódio e por vingança e rancor. Você está olhando para as feridas? A sensação de dor vai aumentar. Você está olhando para as feridas das pedradas? Para quem você está olhando? Se você também ficar olhando para a ferida, você vai se achar coitadinho. Olha, quanto machucado. A irmã está dizendo, é desse jeito. E é desse jeito. Mas o texto vai dizer, fixando os olhos no céu. Ele não estava olhando para os problemas, ele não estava olhando para as pedradas, ele não estava olhando para quem estava tirando pedra. Sabe o que vai acontecer se você fazer isso? Se você voltar a sua visão para Deus, sabe o que vai acontecer? Número 1, você não vai apenas olhar, você vai ver algo que ninguém vai ver. Ele viu a glória de Deus. Volta a ter olhar para Deus, você vai ver a glória de Deus, você vai ter uma experiência transcendental que vai marcar a sua vida. Olha o que ele viu, está entre o versículo 55 e 60, ele viu o céu aberto. Recebe aí, meu filho, vou declarar profeticamente para você, a turma está jogando pedra em você. Você vai ver o céu aberto, vai ter vitória, vai ter resposta, vai ter bênção. Promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Céu aberto para você, enquanto estão atirando pedras. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Agora ele vê o céu aberto e ele vê uma coisa incrível. Ele vê o Filho do Homem que está em pé. Olha que interessante. Você vai ver várias passagens na Bíblia vendo Jesus assentado à direita do Pai. Em Marcos 16, 19, quando Jesus é assunto aos céus, e Jesus subindo aos céus, assentou-se à destra do Pai. O que significa isso, Jesus assentado? Indica que ele concluiu o seu propósito, ele concluiu a obra da redenção, ele realizou o propósito que ele veio fazer aqui na terra e agora está assentado à destra do Pai. Mas aqui com Estevão ele está em pé. Qual é a diferença de Jesus sentado e Jesus em pé? É a indicação de que Jesus está agindo por ele. Aquilo que está em Hebreus 7, 25. Aqueles que podem perfeitamente chegar a Deus através de Cristo, vivendo sempre para interceder por eles.
O Senhor vai estar intercedendo por você, vai estar agindo por você, mediante a toda a pedrada que você está tomando. Deixa que há um Deus nos céus que está agindo em seu favor, meu irmão. Essa que é a verdade, meu queridão. Agora, olha que coisa interessante. Por que ele suporta essas pedradas? Se você pegar o capítulo 7, do versículo 2 ao 60, você vai descobrir que Estevão era um conhecedor e um praticante da palavra. Ele dá um show de conhecimento. Se você pegar e ler todo esse capítulo, você vai ver que ele está discutindo e os caras estão sendo engolidos pela argumentação dele. E você vai ver que ele não apenas é um conhecedor da palavra, ele é um praticante. Tanto é que ele libera perdão para quem está atirando pedras. Já liberou perdão para quem jogou pedra em você? Talvez esse seja o seu problema. O problema é que você está tendo dificuldades na vida emocional, material e espiritual. É porque você está quebrando um princípio. Um princípio que Jesus ensinou na oração. Se vocês não perdoam as ofensas que fazem a você, vosso Pai Celestial também não vai perdoar as suas ofensas. Incrível e interessante que o perdão de Deus está condicionado a eu liberar perdão. E muito crente não entende isso. Tem crente que pensa que vai derrubar ou derrotar o diabo só com "tá amarrado, eu te repreendo. Ai, capeta!" Tem hora que você pode falar o que você quiser. Sai! Está amarrado. Olha a receita de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Olha o que Paulo está dizendo. Para derrotar o diabo, para travar a ação do diabo, tem que liberar perdão. E eu estou declarando aqui para alguém que está precisando ouvir isso. Está fazendo muito o jejum, isso é bom. Quebra a carne, santifica, muito bom. Está orando, muito bom, isso é muito bom. Está lendo a Bíblia, muito bom, está vindo à igreja. Só está faltando uma coisa. Que o problema da tua família e esse problema que você tem é que você tem que liberar perdão para essas pessoas que te fizeram mal. E eu não estou aqui amenizando o problema. Eu não estou aqui amenizando o problema de ninguém. Pimenta no olho dos outros é refresco. Eu não estou amenizando, eu estou dizendo que se você não liberar perdão, você dá legalidade para Satanás atuar em alguma área da sua vida. E é por isso que você não está conseguindo ser vencedor. E também tem uma outra coisa, que quando você não libera perdão sobre alguém que te fez mal, a ferida emocional fica aberta. E você se torna sensível a qualquer questão que venha tocar no seu emocional. Quando você libera perdão, você fecha uma ferida. Você sabia que o maior beneficiário é quem libera perdão? Porque o cara que ofendeu muitas vezes nem lembra do que fez. Mas se lembrar, foi ele que jogou a pedra. Quem tomou a pedrada foi você. Mas você sabe do poder da pedrada, que é o mal que ela te fez. Quebrou tua cabeça, fez você ficar enxergando pouco de uma vista. Você sabe o que doeu e o efeito que foi. Então, quando você libera perdão, você zera o seu caixa emocional. Você é o maior beneficiário. E quando você faz isso, no mundo espiritual, você trava qualquer legalidade de Satanás. É Paulo, eu estou falando Bíblia. Eu estou citando Bíblia para você. É Paulo, vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis, sua malandragem, sua traquinagem, suas armações. É o que Paulo está dizendo, meu amado irmão. Essa é uma verdade absoluta, meu queridão. Não basta conhecer a Bíblia, você tem que praticar a palavra. Estevão não estava liberando perdão para uma coisa simples, é para quem estava matando
quem atirou pedras. E atiraram pedras e mataram Estevão. Então não era uma coisa fácil. E aí vem uma coisa aqui para dizer para você. O que tenho que fazer na hora que eu estiver recebendo as pedradas? Vamos imitar Estevão. O que é que você tem que fazer? Na hora que a pedrada está comendo no teu lombo, e está doendo, e está machucando, e é terrível. O que é que você tem que fazer? Primeiro, está no versículo 59, clame ao Senhor. Ele, em invocação, ele clamou a Deus, clame ao Senhor, me ajuda. Me dá estrutura para suportar esse momento. Me ajuda para não naufragar, clame a Deus. É o que você tem que fazer. O Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoque a Deus, clame a Deus. O que é que você tem que fazer? Está no versículo 60. Pondo-se de joelhos. Se colocar de joelho é entrega, é submissão, se submeta a Deus. Se entregue a Ele. Deus, eu não tenho saída, não sei o que vou fazer. É tanta pedrada. O que é que eu vou fazer? Terceiro, repito, está no versículo 60. Libere perdão. Estou repetindo isso aqui. E se eu estou repetindo, eu aprendi com a minha pequena experiência, que eu ainda tenho muito que aprender, de 40 anos que eu sou pastor. E já nasci, meu pai já era crente há 17 anos quando eu nasci. E da minha pequena experiência, quando o Espírito Santo está impulsionando um pregador, ou alguém a falar uma coisa e reafirmar, é porque Deus quer trazer vitória nessa área. Satanás quer que você deixe aí uma brecha, que você dê legalidade a ele, mas hoje aqui nesse lugar, pela autoridade da palavra, pela ação do Espírito e pela sua fé, você vai liberar perdão sobre essas coisas terríveis que fizeram contra você. Satanás vai ser derrotado, a porta vai ser fechada e te prepare, você vai ver o céu aberto e vai ter vitórias para a sua vida. Eu anotei de um cara que escreveu, isso aqui não é meu não. O perdão tem a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, injusto, sem mérito. Perdoar tem a palavra do ar. Isso é que é perdão. Perdão não é questão de justiça. Liberar perdão para alguém não é porque ela merece. Vou repetir, o perdão tem a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, injusto, sem mérito. Perdoar tem a palavra do ar. Não é que a pessoa merece, não é porque é justo, não é porque a pessoa tem mérito. Está liberado o perdão, é o maior canalha da parada. É a pessoa que mais te fez mal. Quer que eu diga o quê? Eu digo algumas coisas. Você foi abusado pelo teu pai. Você foi abusado por um irmão. Foi abusado por um tio. Eu vou para as coisas mais profundas. Alguém que matou um filho querido teu. Vai perdoar isso. Eu fico vendo os crentes hoje. Não falo com esse irmão porque falou uma coisa que eu não gostei. Isso é um cristianismo falido, fajuta. Estou falando de coisa séria. Coisa que marca, que machuca profundamente, que trava uma pessoa, que mexe no seu psiquismo. Uma criança até 7 anos, 80% do que ela vai ser é construído até 7 anos. Imagina uma criança marcada por abuso. Uma criança marcada que vê o pai espancar a mãe. Uma criança marcada por uma mãe desleixada. Imagina as marcas profundas no psiquismo, no emocional. Mas, meu irmão, meu querido, eu creio no poder da palavra. Não há problema que o Senhor não cure. Não há amargura que o Senhor não sare. Não há problema emocional que não possa ser removido. Quando você libera perdão, vai mudar o status quo da sua vida. Escuta o que eu vou concluir aqui para você. Primeiro, as pedradas podem ferir seu corpo.
jamais destruir sua estrutura emocional e espiritual se você tiver Jesus na sua vida. As pedradas podem te machucar, mas não vão te destruir. Se você tiver Cristo na sua vida, não vai te destruir. Segundo, as pedradas podem te machucar, mas jamais, jamais separar você da presença de Deus. Pedrada pode machucar, machuca. Mas jamais, tá a irmã dizendo, machuque muito. Vai, irmã lá. Mas jamais. As pedradas podem te machucar, jamais destruir o propósito de Deus para a sua vida. Olha o que Estevão diz no final: Senhor, recebe meu espírito. Não conseguiu tirar a vida eterna de Estevão. Não conseguiu destruir o propósito. Não vai destruir o propósito de Deus para a sua vida, meu amado. Aprenda, receba essa palavra aqui hoje. Repito aqui para você. Eu não estou amenizando as pedradas que você recebeu. Eu só estou te ensinando, à luz da palavra, como você deve tratá-las. Porque você não tem como retirar uma pedrada recebida. Já recebeu. Não tem como retirar. Mas você tem como superar o poder da pedrada. Aqui é que está o segredo. Você não tem como. Vou dizer uma coisa para você que é interessante, como é que Deus trata a gente e ensina a gente. Aproximadamente 10 anos ou 12 anos eu sou caluniado por um cara que foi um grande pastor no Brasil. Grande. Ele me calunia há uns 12, 14 anos. Eu, como sou um cara que Deus me treinou, eu raciocino muito rápido, tenho uma rede social muito maior do que a dele. Ele já foi uma grande influência, hoje não é mais. Eu sei que eu tenho uma certa influência. E quando esse cara começou a me atacar, eu falei, vou preparar uma para você. Para você ver com quantos paus se faz uma canoa. Você? E ele começou a me caluniar com calúnias sérias, graves. Eu falei, eu vou arrebentar esse cara. E vou arrebentar ele na justiça primeiro. Porque ele não vai ter nem onde escapar. Vai pedir arrego lá para o doutor meritíssimo. A primeira. Depois eu gravo um vídeo dando uma resposta. Quando eu pensei isso tudo, o Senhor abriu minha boca. O Espírito Santo disse assim para mim, você não vai fazer nada. Esse cara está me atirando pedras. Está difamando minha esposa. Está me caluniando. Está me chamando de adúltero. Você pode dizer assim, pô, Malafaia de vez em quando fala demais, Malafaia de vez em quando é muito duro, ok, eu aceitar, porque eu conheço meus defeitos. Mas a pedrada dói, porque é calúnia, é difamação, é mentira. O Espírito Santo fala comigo, você não vai fazer nada. Meu irmão, na área que Deus me preparou, na área que eu fui burilado, moldado para os propósitos do reino, se tem uma coisa que Deus me treinou foi raciocínio lógico de alta velocidade rápido. O cara está construindo uma pergunta, eu já estou construindo a resposta. Quando ele acaba a pergunta, a resposta já está construída. Eu já debati com jornalistas de alto nível, alto grau. Já debati em comissões da Câmara de Deputados e do Senado, em audiências públicas, com gente muito bem preparada. Deus me treinou. E aí o Espírito Santo disse para mim, você não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Então, eu faço isso sempre. Isso aí eu faço. Pode vir a pedrada de onde for, eu sempre oro por quem está atacando pedra. Senhor, está aqui. Mas não é orar para matar, não. Deus, mata esse desgraçado. Não, nada disso não. Eu oro, Senhor, tem misericórdia, que se converta, que tu mude a cabeça. Essa é a minha oração, como qualquer crente faz. Mas Deus me travou.
E eu, esses anos todos, meu advogado, que é um grande advogado, é uma outra história, que muitos aqui sabem que Deus colocou no meu caminho, um cara crente, de uma grande banca, falou para mim algumas vezes, deixa ele comigo, deixa. Não, isso que esse cara está falando, não, deixa eu pegar esse cara. Aí eu disse para o meu advogado, já umas 3 vezes, eu falei, Deus me proibiu. Eu não posso fazer nada contra ele. Só posso orar por ele, não posso fazer nada. Porque Deus faz assim, Deus te treina. Sabe? Igual aquele cara que estava tirando pedras em Davi, como é que é o nome dele? Eu esqueci aqui. Simei. Jogando pedra em Davi. Aí um dos generais deve dizer assim, quem é esse porcalhão? Quer que eu corte a cabeça dele? Rapaz, Davi fala um negócio que Davi era um cara. Davi diz assim, quem sabe Deus está mandando ele fazer isso? E o cara estava caluniando Davi. Davi estava sendo treinado no seu emocional, na sua estrutura espiritual. Deus faz assim. Então Deus escolhe coisas para te treinar. E o treinamento não é com matéria boa. O treinamento é com matéria difícil. Porque a matéria mais difícil da vida chama-se tribulação, mas é a única que te faz crescer. Um dia desse, eu vi esse cara, que foi um grandioso pastor, um dos caras mais inteligentes que eu já vi, dizer que a sua luz tinha sido cortada porque não tinha dinheiro e pedindo para alguém mandar dinheiro. Quando eu vi essa notícia, o Espírito Santo falou para mim, eu disse para você ficar quieto, eu sei como é que eu trato. Meu irmão, sabe qual é o nosso problema? O meu? Não vim aqui te acusar, não. É que nós temos uma mania de achar. Nós somos doutores em achologia. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que eu tenho que agir assim, sem antes consultar a Deus. É por isso que eu e você quebramos a cara muitas vezes em muitos assuntos, sabe por quê? Porque nós usamos lógica, achologia e não direção de Deus. Aqui está, meu irmão. Não tem as pedradas que você recebe como algo para te destruir. Quando eles pensaram que estavam destruindo Estevão, ele estava sendo recebido em glória. Ele estava vendo que ninguém viu. Ele estava tendo uma experiência que ninguém teve. E é isso que Deus quer te ensinar. Por isso que eu entendo. Não estou dizendo que é moleza, porque eu nunca vi ninguém falar o que esse cara fala. Quando Paulo diz em Romanos 5,3, porque sinto prazer na tribulação, o único cara que eu ouvi dizer que tem prazer na tribulação. Porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quanta coisa a tribulação deu para Paulo. Paciência, experiência e esperança. 3 coisas incríveis para a vida de qualquer um. Então, só que ele conseguiu reconhecer isso. Que a tribulação não é castigo nem juízo de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Abre a tua mão aí. Eu vou encerrar aqui. E se você quiser, diga, eu recebo, é para mim. Não, deixa eu falar primeiro, não disse? O que tu já está recebendo sem ouvir? Deus, quando eu disser aqui, você vai dizer, eu recebo, é para mim. As pedradas que você está recebendo é porque Deus vai te levar para uma nova estação da sua vida. Receba aqui essa palavra em nome de Jesus. A igreja de pé. Não saia, por favor, espere terminar. Afinal de contas, você não está tomando pedrada nenhuma para correr. Fica aí. Já já eu vou terminar, eu quero orar. Aprenda a esperar o